Deus seja louvado em mais uma live. Nós estamos aqui na presença do nosso Deus e hoje nós temos assim um momento muito especial que estaremos aqui compartilhando essa palavra tão tremenda, tão abençoada. Todas as noites às 21 horas, Deus nos dá esse privilégio de adentrar a sua casa para que compartilharmos, da palavra mais poderosa do planeta Terra. É um prazer muito grande. Temos já algumas pessoas entrando aí. Nossa irmã Fabiana Santos Shalom, minha filha. Andréa Gonçalves, Shalom. Eliane Silva, Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus. Esse André Gonçalves, Deus abençoe. Aleluia. Hoje vai ser algo muito forte que Deus tem, para falar contigo nessa noite, tá? Irmã Simara Freire, Deus abençoe. Thelma, louvado seja Deus. Glória a Deus. Hoje eu vou falar aqui sobre um tema muito, muito, muito forte, muito importante. Aleluia. No livro do profeta Isaías, capítulo 55, Isaías capítulo 55, nós temos aqui um texto muito interessante, Quero compartilhar, já adiantando aqui, quantas pessoas estão se aproximando. Isaías 55. Eu queria pedir uma coisa para você. Você não saia dessa live, porque você vai ser tremendamente abençoado. Estou lhe falando pelo Espírito de Deus. Você vai ser tremendamente abençoado. Não saia da live, ok? Então vamos lá para Isaías 55, capítulo 55, a partir do versículo 8, que diz assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não volta para eles sem regarem a terra, e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca, e ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Que palavra tremenda, que palavra maravilhosa. E essa palavra hoje, Deus vai rasgar o céu sobre a tua vida, ok? Deus vai rasgar o céu sobre a tua vida. Muito bem. Eu vou falar hoje sobre discernindo as prioridades de Deus. Discernindo as prioridades de Deus. E Deus tem prioridades que precisam ser encaixadas dentro de nós, né? Quantos querem a prioridade de Deus na sua vida?
Pai do Senhor, minha irmã Janete. Então, as prioridades de Deus, elas precisam ser notoriamente conhecidas para que possamos aplicá-las, né? Nós temos prioridades? Temos, mas Deus também tem prioridades. E segundo a palavra, diz que a vontade de Deus, você pode colocar, as prioridades de Deus são melhores, a vontade é boa, agradável, sobretudo perfeita. Se a vontade é isso, então as prioridades de Deus naturalmente também serão. O conhecimento e a sabedoria de Deus são infinitamente maiores. Como diz a palavra, né? Que os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos, os vossos caminhos, declara o Senhor. Que nós acabamos de... Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos, os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Então a gente precisa entender que Deus, ele faz tudo perfeito, né? Faz tudo perfeito. Então jamais poderemos ajustar os planos de Deus aos nossos. Pelo contrário, nós temos que ajustar os nossos planos, né, aos de Deus. Veja que lá em Provérbios, o Senhor diz, do coração procede os planos na vida do homem, mas a resposta certa vem do coração de Deus. O homem faz planos, o homem sonha, isso é natural, né? A gente, Deus até gosta, Deus, né, tem interesse que a gente sonha. Ele mesmo diz lá em Joel 2, né, que até os mais idosos, mais maduros, né, na idade, sonharão. Ou seja, você tem que continuar sonhando os sonhos de Deus. Deus coloca sementes dentro de nós. Mas o homem, ele tem sonhos que são relativos. Os sonhos podem ser em forma de promessas, podem vir em forma de propósitos, né? Como também os sonhos podem vir por muito pensarmos, por muito desejarmos também, o sonho pode vir. Então você precisa entender isso, que nós precisamos discernir as prioridades de Deus, porque os planos de Deus, os projetos de Deus, os propósitos de Deus são maiores do que os nossos. Então a gente não tem que ajustar os planos de Deus aos nossos, pelo contrário, nós temos que ajustar os nossos planos aos de Deus. Porque como diz que os planos, os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. E a gente não vai querer usar Deus para convergir aos nossos interesses, né? Pelo contrário, Deus tem prioridades. Diga para você mesma, a prioridade de Deus deve ser a minha melhor prioridade. Porque com certeza, quando eu aplicar isso na minha vida, eu vou me regozijar e vou agradecer ao Senhor. Então os nossos interesses jamais mudarão os propósitos celestiais. Dentro dessa perspectiva, sempre quando aguardamos uma resposta de Deus, eles, na verdade, Deus vai manifestar as suas prioridades, mesmo que não entendamos, né? A sua resposta aos nossos propósitos sempre será, você precisa entender isso. Deus sempre tem algumas respostas, ou é sim, ou é não, ou é espere, né? Respostas de Deus, sim, não, ou então espere, é o silêncio.
E você vai entender nessa noite aqui algo muito importante, muito edificante. Porque nós sempre estamos buscando ao Senhor, buscando respostas em Deus, buscando, né, sonhos em Deus, projetos em Deus. E Deus sempre vai ter uma resposta para nos dar, né? O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. O nosso tempo é o Cronos. Ele conta, né? Assim, literalmente, segundo a segunda, é o Cronos. Mas o tempo de Deus é o Kairos. O Kairos não tem passado, presente ou futuro. O Kairos é um tempo de eternidade. E esse tempo é difícil para a gente enxergar, a gente entender com os olhos naturais, né? Por isso que a gente sabe que o plano de Deus sempre será maior, né? Sempre será melhor. Os pensamentos de Deus, como disse o profeta Isaías, são maiores do que os nossos. Então a gente tem que se submeter a Ele, porque Ele tem sempre o melhor para a nossa vida, né? Então a gente não pode ter pressa quando Deus está trabalhando, né? Quando Deus está trabalhando, você tem que descansar, tem que esperar Ele fazer, né? Enquanto a gente fica ansioso, inquieto, Deus não pode avançar, porque Deus, há um princípio, né? Deus fala assim que não fiqueis ansiosos por coisa alguma. Na nossa ansiedade, a gente acaba impedindo o agir, o trabalhar de Deus. Porque a gente é como assim, você entrega algo para Deus, mas você não vê uma resposta imediata de Deus, a paz, minha irmã Drica, Deus te abençoe, minha filha. Deus está trabalhando na sua casa, trabalhando, né, com o nosso irmão Júnior, com toda a sua família, né? Deus está trabalhando. Então é isso que eu estava falando, né? Quando a gente tem pressa, né, a gente atrapalha, porque a gente tem que descansar. A gente entrega algo para Deus e a gente não vê uma resposta imediata de Deus, a gente vai lá e toma de volta. Porque a nossa ansiedade, a nossa inquietação não permite Deus trabalhar. Deus sabe quando Ele está trabalhando na vida do homem. Claro que sabe. Deus não perde tempo não, meu filho. Deus trabalha certo. Algumas pessoas dizem até que Deus tarda, mas não falha. Na verdade, Deus nunca tarda. Deus só chega na hora dele. Deus chega na hora certa. E é depois que a gente vai entender o porquê que Deus só chegou naquela hora. Não é verdade? A gente tem experiências assim tão tremendas, né? Que às vezes a gente não entende na hora. E o Senhor diz, olha, o que eu faço agora, você pode até não entender, mas amanhã entenderás. Ramon, Deus te abençoe, meu filho. Não saia daí, Deus tem coisas tremendas para falar com você e com todo mundo que está aí, tá? É sério, Deus está falando aqui. Você chegou agora, mas Deus já está falando, né? Porque o tempo de Deus é um tempo perfeito. Deus chega a fazer tudo na hora certa, ok? Se você acha que Deus não tem capacidade para fazer o que você espera, então é melhor nem entregar. Porque quem entrega, confia. Quem confia, descansa. Quem descansa, espera. E quando você espera, você certamente sabe que Ele vai voltar. Ele vai chegar e vai entregar nas tuas mãos aquilo que você está aguardando. Só que vai ser da forma dele. É tudo perfeito quando Deus faz. E quando você mete, né, o bico aí para poder intervir, você acaba bagunçando, né? Você acaba bagunçando o que Deus está fazendo. Se você tem certeza que Deus está trabalhando na tua vida, descansa. Há um versículo muito interessante, diz assim, confia no Senhor, e o mais Ele fará. Descansa. É o que Deus falou comigo, né? Descansa. Quando você descansa, você entrega. Você não precisa estar lá toda hora, você está descansando. Ele disse, olha, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será. Salmo
127. Inútil vos será acordar de madrugada, comer o pão que penosamente granjeastes, porque aos seus amados ele dá enquanto dormem. Esse dorme é descansar. Enquanto você descansa no Senhor, Deus trabalha. Aos seus amados ele dá, ele abençoa, ele acrescenta, ele agrega, ele nos eleva a outros níveis, nos dá outras patentes espirituais. Ele dá enquanto dormem, enquanto descansam, enquanto confiam nele, ele trabalha. É isso aí. Então queremos sempre, a se ter resultados imediatistas. Não queremos nos submeter à soberania de Deus. Porque Deus só trabalha do jeito dele, não é do seu. Não é do seu jeito, não é como você quer, não é como você deseja, não é como você pensa. Não é dentro da limitação da sua mentalidade que Deus vai trabalhar. Você pode não entender, porque o seu nível de entendimento e de discernimento não alcançou ainda o nível do trabalhar de Deus. Como ele disse, os meus pensamentos são mais altos, não são como o de vocês. Então Deus trabalha de uma forma, olha, a mente de Deus é diferente. Você quer alcançar a mente de Deus com a sua mente, você não vai entender nunca. Você não vai entender nunca alcançar a mentalidade divina com a sua mente. Tem coisas que você não consegue, você não tem respostas para o que Deus está fazendo. Por isso que o Senhor diz, o que eu faço hoje não entendes, mas amanhã você vai crescer, você vai ampliar a sua visão, o seu entendimento, e aí você vai começar a entender por que Deus fez daquele jeito. Porque nós queremos sempre o resultado, o resultado imediato. Queremos o prêmio, sem pagarmos o preço. O produto pronto e disponível. Isso é que a gente quer logo, a gente quer chegar na prateleira de Deus e dizer, me dá logo isso aí, pronto. Não, mas peraí, eu tenho que fabricar. Aguarde que eu vou trabalhar segundo a sua requisição aqui. O seu pedido eu vou trabalhar e vou lhe entregar perfeitamente. Não é assim. Você chega lá, quer tudo pronto, imediato. A nossa vida é assim, quer tudo. É o tempo do fast food, tudo rápido. Não é assim que Deus trabalha, meu filho. Deus tem um tempo, e o tempo de Deus não é o seu. Deus vai entregar na hora certa. Deus não é menino, Deus não trabalha com elemento chamado emoção, porque você quer, não é na sua hora, é na hora de Deus. Deus não age, da forma como o homem age. Não queremos gerar, sofrer as dores do parto. Uma criança, você não encomenda ela assim, hoje e amanhã você tem ela, não. A semente vai no óvulo da mulher e aí começa um processo de preparação, de gestação. 9 meses para você receber a criança. Então você não quer pagar o preço das dores do parto, quer pagar logo, não. Se a gente pudesse, a gente comprava, as bênçãos, comprava aquilo que Deus nos prometeu. Quanto é que custa para ter logo agora? Não. Vai chegar a hora e Deus vai entregar tudo na hora certa. Deus tem um processo. O processo de gestação é um processo de preparação para receber a criança. Amém, meu amado? Então a sua promessa também tem esse tempo de gestação. É o processo para preparar você para alcançar, para receber aquilo que Deus vai te entregar nas suas mãos, para você saber administrar. E não fazer de qualquer jeito. Deus nunca age no instinto. Aprenda isso, Deus nunca age na emoção, mas sempre com propósitos. Deus trabalha com propósitos. Aprenda isso, propósito é dos céus. Às vezes você faz até uma proposta é humana, é terrena, É natural a proposta, mas propósito é do céu, enquanto proposta é terrena. A proposta pode até abortar o propósito. Lembra de José? Deus colocou sonhos dentro de José. Qual era o sonho? Governar o Egito,
né? Deus colocou sonho, governar, isso é propósito. Mas José muitas vezes passou pelo processo, porque não existe propósito sem processo. Propósito, o processo é um bônus do propósito. Não vem separado, vem junto, certo? Processo vem junto com o propósito, porque não existe cumprimento de propósito sem passar pelo processo. José, para alcançar o propósito, que foram os sonhos que Deus plantou dentro dele, teve que passar primeiro para ir para dentro de um buraco, depois ele foi para a praça ser vendido lá no Egito, foi comprado por Potifar, foi para a casa de Potifar. Deus começou a abençoar toda a obra das mãos de José na casa de Potifar. Mas quando a mulher de Potifar chegou para José e fez uma proposta de deitar com ele, José olhou para o propósito e falou: olha, se eu aceitar essa proposta, eu vou comprometer o propósito. Então ele fugiu da proposta para permanecer no propósito. O que a mulher de Potifar fez foi uma proposta, foi humana, terrena, emocional. Mas José, mesmo assim, rejeitando a proposta, foi condenado a ir para o cárcere injustamente, mas fazia parte do propósito. E chegando lá na cadeia, ele se achou injustiçado. Quando ele passou 2 anos ali, tudo que ele fazia, Deus era com ele, fazia parte do propósito. Por quê? Essa trajetória na vida de José era o treinamento, era o processo, Deus treinando ele para cumprir o propósito, que era reinar, administrar, governar o Egito. E aí Deus dá sonhos ao padeiro e ao copeiro, e se cumpre. O copeiro vai para o palácio e o padeiro morre. E aí José entra com uma proposta e diz para o copeiro: olha, quando tu estiver lá no Egito, no palácio, lembra de mim, fala de Faraó, né? Do que você viste aqui, fala de mim para Faraó, para me tirar, eu sou um hebreu, estou aqui injustamente e tal. Ele não estava nem entendendo. Aí foi quando, lá no palácio, José fez a proposta para o copeiro, para falar dele, para tirar ele ali do cativeiro. Mas era propósito de Deus ainda permanecer até a hora que Deus mesmo, porque é Deus que nos leva no processo e Deus também nos tira do processo. É Deus, irmão. Então aguarde, está passando pelo processo, dá glória a Deus. Como disse lá, vou passando pela prova, dando glória a Deus. É um processo, Deus te levou, Deus vai te tirar, ok? Então, quando chegou lá, Deus fez o copeiro esquecer da proposta de José. Porque se Deus lembrasse o copeiro da proposta de José, José não cumpriria o propósito. Ele seria nada mais, nada menos do que um ajudador, um auxiliar do copeiro. Um cortador de cebola, um cortador de tomate, um auxiliar do copeiro. Ia para o palácio? Ia, mas não iria cumprir o propósito no palácio. O propósito do palácio não era na cozinha. O propósito do palácio era para governar o Egito. Então Deus muitas vezes faz esquecer as propostas para permanecer no propósito. Até quando Deus dá o sonho é Deus que faz, Deus que vai entrar com ação. É Deus que vai sinalizar. Deus dá o sonho a Faraó, aí sim, aí lembra o copeiro agora, na hora certa, é no tempo de Deus. E aí o copeiro agora lembra, olha, lá no cárcere, tem um jovem lá que, olha, tudo que ele falou se cumpriu, ele leu os meus pensamentos, ele leu os sonhos, ele deu a interpretação correta. Aí lá vai e chama José, e aí Deus entra e cumpre o propósito. Você está entendendo? Então ele tem que esperar o tempo de Deus. Quanto tempo José passou? 13 anos esperando. E às vezes você murmura, fala para Faraó para me tirar daqui, eu sou hebreu, não fiz nada, não fiz mal nenhum. Mas aguarde, está passando pelo processo? Passa dando glória a Deus. Entenda e decina as prioridades de Deus na tua vida. Sabe por quê? Porque o que Deus está fazendo na tua vida é muito maior do que a sua alma está muitas vezes clamando, está sentindo. Está doendo na alma, você está sofrendo o processo, mas aguarde, espere Deus trabalhar
porque Deus trabalha perfeito. A prioridade que Deus está trabalhando na sua vida é uma prioridade que vai gerar o melhor de Deus em você. Amém? Deus não age no instinto, na emoção, mas sempre com propósito. A resposta de Deus sempre vem acompanhada com os seus propósitos. Pode ser sim, não, ou Deus vai silenciar. Deus vai silenciar. É difícil trabalhar no silêncio de Deus. Ih, rapaz, dói. Às vezes você fica agoniado, se irrita, você quer tomar uma outra atitude, quer passar por cima, mas Deus está trabalhando a paciência. O silêncio de Deus trabalha paciência, te torna paciente, ok? Então, aprenda uma coisa, aleluia, a resposta de Deus sempre será a melhor resposta para aquilo que estamos aguardando diante dele. Aleluia. As motivações do nosso coração podem até ser boas, mas existem prioridades maiores que são desconhecidas e que Deus está dizendo, olha, eu tenho algo melhor para colocar sobre você. Deus sempre nos dará algo que precisamos, embora não seja aquilo que desejamos. Porque aquilo que eu desejo vem como fruto de um sentimento que pode ser errado, de um sentimento que pode ter boa intenção, mas não é o que Deus quer. Deus quer dar algo por causa do propósito na sua vida. Quando Deus disser não, pergunte a Ele, que é bem maior do que você, que sabe o que é melhor para a tua vida. Pergunte a Ele, que é bem maior, né, procura nos dar o que vai ser, que vai funcionar dentro do propósito que Ele está trabalhando. Amém? Então diga a Deus que você confia na sua ordem de prioridades e que você está disposto a acatar a decisão que Deus determinar que virá sobre a tua vida. Confia nele. Se você confiar, Senhor, eu sei que o Senhor tem capacidade para administrar, aliás, administrar é você que vai administrar, mas para impingir dentro de mim, colocar na minha mente, plantar, regar, né? Fazer crescer dentro de mim. Eu confio, Senhor, em Ti, eu confio no que o Senhor está trabalhando. Isso é você entender que a soberania de Deus, Deus faz tudo. Hoje eu estava lá com um irmão, hoje na igreja de manhã, ele não tem uma perna, ele perdeu a perna, e ele anda com a bengala, né? E ali um cotoquinho e tal, mas o cara é muito usado por Deus. Ele quando sobe no púlpito para cantar, meu Deus, o céu desce. Para pregar, ele é uma bênção. Já esteve na nossa igreja várias vezes. Aí eu tive com ele hoje, eu falei, rapaz, você não quer colocar uma perna mecânica aí não? Eu consigo lá, minha ex-mulher trabalhou lá, tem o canal, né? Tem um caminho, você chega lá e coloca a perna mecânica de graça. Aí ele falou, pastor, eu até gostaria, mas sabe que Deus, segundo o pensamento dele, Deus me usa dessa forma, né? Deus me usa dessa forma, as pessoas vão olhar para mim, ele fala, olha que coisa interessante, não é que ele não queira, mas o propósito de Deus, através da forma como ele está, as pessoas vão olhar para ele sem uma perna, que ele poderia ter uma perna mecânica, uma calça por cima e andar normalmente. E aí não ia chamar a atenção, mas Deus usa ele daquela forma, sem uma perna, sem murmurar, sem reclamar, né, sem praguejar, sem ficar, né, o tempo todo, né? Aí Deus trabalha com ele e ele diz assim, olha, pastor, as pessoas têm duas pernas, ficam reclamando, eu tenho uma só, estou dando glória a Deus, estou, né, louvando, eu estou fazendo a obra de Deus, estou feliz da vida sem uma perna, enquanto pessoas têm duas, eu daria qualquer dinheiro para ter uma perna natural e não tem. Então, o que é que acontece?
Ele falou assim, não, eu prefiro, pastor, porque eu entendo como um propósito, que Deus faz assim dessa forma, e me usa de uma forma tremendamente. Aqui está o nosso irmão Jean, ele está aí, ó, ministro Jean. Deus permitiu, ele não tem a visão, né? Mas Deus dá a visão a ele muito mais clara do que muitas pessoas que têm olhos e não conseguem enxergar. Ele enxerga muito mais, porque ele enxerga o mundo espiritual. Muitas vezes ele vem para poder entregar, pastor, Deus me mostrou, Deus me revelou, assim, Deus mostrou, ele enxergou, mas não tem os olhos físicos, mas tem os espirituais. Ele viu claramente, ele já me entregou muitas profecias. E Deus usa ele tremendamente. Então, às vezes, as pessoas têm os olhos e não valoriza, e reclama, e murmura, e fica barganhando com Deus, enquanto ele não tem os olhos, mas está feliz, louvando, vai lá para a igreja, adora a Deus, está ali pregando, fazendo a obra de Deus. Que coisa linda! Meu Deus! Aí entrou aí, ungido do Cordeiro, né? Deus abençoe, meu amado. O nome dele é Cordeiro, o que não tem a perna. Ok? Então é isso que eu estou falando. Se você acredita que Deus é capaz de conduzir a tua vida, né? De trabalhar na sua vida, de aperfeiçoar, de deixar você no ponto. Eu sempre digo uma coisa assim, Deus nunca vai te dar algo sem que você esteja preparado. Deus nunca vai te colocar numa posição sem que você tenha estrutura para suportar as pressões da posição. Entendeu? Deus não é menino, Deus não trabalha com elemento chamado emoção. Deus não trabalha. Deus não vai te dar, meu filho. Deus vai trabalhar em você. Quando você estiver pronto, aí Deus aciona o que Ele te deu. E aí sim, você vai honrar ao Senhor, não vai escandalizar, não vai, né, fazer feio, não vai decepcionar, e você vai trabalhar de uma forma como, e vai dizer, Senhor, está aqui. O que me desse, está aqui, ó. De uma forma, tu terás a resposta. Porque, assim, lembra da parábola da parábola dos talentos, né? Deus deu a um, a outro deu 2, a outro deu 5. Deus, quando requereu dobrado. Que recebeu 5, devolveu 10. Que recebeu 2, recebeu 4, devolveu 4. O que recebeu 1, ele enterrou o talento. E Deus falou, sabendo que sou eu um Deus, né, severo, que colho onde não planto. Quero ver, quero receber. Deus vai fazer, né, um acerto de contas no final, porque o que ele confiou a você, o que ele entregou a você, Deus vai cobrar. Deus não vai ter o culpado por inocente. Deus não vai passar a mão na cabeça. Deus vai dizer, muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o muito agora eu vou te colocar, é a minha recompensa. Agora, você negligenciou, né? Você passou pensando que eu não ia cobrar de você? Não, meu Deus, Deus vai cobrar, meu filho. Não pense que o Senhor não virá com um acerto de contas. Deus vai cobrar tudo quanto Ele tem nos confiado. Porque a palavra que Deus nos dá desde o princípio lá da humanidade, lá do Éden, é frutificação. Deus quer colher frutos. É pelos frutos que nós seremos conhecidos, porque tem muita árvore que é estéril, árvore que não frutifica ou árvore que não dá frutos bons. Meu Deus, você tem que entender isso e confiar de que o trabalhar de Deus na tua vida é para que você frutifique, para que o fruto permaneça, para que o fruto possa ser e venha como fruto bom. Então confie no que Deus está fazendo na tua vida, não murmure, não reclame. Às vezes você pode não entender, fique quieto. Não abra a tua boca para falar o que você não sabe. Não abra a tua boca para poder condenar uma ação que você não entende. Você tem que acreditar.
aleluia, que a capacidade de Deus é muito maior do que a sua, então você tem que confiar. Então, quando nós confiamos na ordem de prioridades de Deus, você vai entender que Deus está fazendo algo que você pode até não entender na hora, mas você está disposto a acatar a decisão de Deus e que acredita em sua capacidade de escolha e fazer o melhor para a tua vida. Mesmo que para nós pareça o pior, mas Deus sempre faz o melhor. Então, não murmure, não reclame, simplesmente em tudo louve ao Senhor. Não está entendendo? Senhor, eu sei que o Senhor sabe o que faz. Está doendo? Mas eu sei que o Senhor está trabalhando da forma certa. Está vendo, visando o melhor para a minha vida. Então, agradeça a Deus. A Bíblia diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Não é a vontade que você está sofrendo, mas no sofrimento o Senhor está trabalhando de uma forma especial na tua vida. Aleluia. Uma das piores coisas, ou das mais difíceis para o homem é ser provado no silêncio. É verdade ou não é? Você não sabe o que está acontecendo. Você está sendo provado no silêncio. É uma forma de resposta também de Deus. Quando Deus não diz sim nem não, está demorando de responder, então entenda, olha, Deus se silenciou, Deus está trabalhando. É difícil para a gente, porque a gente não sabe, não vê o mundo espiritual. A não ser que você tenha a revelação, você tem um dom de revelação para enxergar o mundo espiritual, o que está acontecendo. Mas nós enxergamos o mundo espiritual por meio da fé, crendo no que Deus falou, crendo que Deus está trabalhando, crendo que Deus está agindo da melhor forma para te abençoar. É enxergar com os olhos da fé. Que coisa linda! Jesus falou, bem-aventurados sois vós quando bem-aventurados serão aqueles que não viram, que não estão enxergando fisicamente, mas estão enxergando com os olhos espirituais, pela fé, que estão crendo. Aleluia! Estão crendo que o Senhor falou. Enxergar com os olhos espirituais é pela fé, com os olhos da fé. É mesmo não ver, mas enxergar como, aleluia, através do que Deus escreveu, do que Deus falou. Então é muito difícil para o homem ser provado no silêncio. Não compreender o que Deus está fazendo. Às vezes até dói. Você percebe que está dando até errado. Não, Pai, Senhor, está tudo contrário do que eu estou pensando, do que eu esperava. Você perde o controle, se desespera, parece que não tem mais jeito, parece que, olha, acabou. Tem até algumas músicas, eu não sei cantar, mas tem umas músicas que dizem assim, parecia que era o fim. É aquela passagem que eu usei uma vez lá no Congresso Profético, né, até como um tema. Tudo parecia, né, parecia que era o fim, né? Mas era só o começo, né? Aí veio aquela Jesus na cruz, né? Tudo parecia que era o fim, mas era só o começo, mais ou menos assim. Então, às vezes a gente não entende, parece que acabou, parece que deu tudo errado, não entendemos o que Deus está fazendo, né? Mas Deus está fazendo tudo certo. É você confiar, é você acreditar, é você entender que, olha, eu posso não entender nada. Deus está, né, em silêncio total. Dói. Estou gerando as dores de parto, mas se eu estou crendo no que Deus falou, olha, o céu pode estar fechado, em silêncio. Deus continua no silêncio, mas nunca perdeu o controle. E por certo nos mostrará a excelência de toda a sua obra quando chegar no tempo dele, na hora dele. Deus não tarda, chega na hora certa, não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Aleluia! Veja o que aconteceu na vida de Jó. Se você for parar para analisar, tudo estava dando certo na vida de Jó, um homem honrado, Deus testemunhou, Deus falou de Jó, homem que não há na terra igual a ele, lá na terra de Uz.
Quando Jó tentou interpretar essa situação, de tudo que sobreveio a ele, da noite para o dia, Deus foi acusado por Jó, né, de não responder às orações dele, porque Jó começou a questionar tudo isso que estava acontecendo a ele, mas ele estava sendo provado. Ele estava sendo provado. E ele diz lá no livro de Jó, capítulo 30, né, versículo 20 a 21, ele diz assim: clamo a ti, mas tu não me respondes. Estou de pé, mas para mim não atentas. Tornaste-se cruel. Olha o que é que Jó diz para Deus. Tornaste-se cruel contra mim. Com a força da tua mão, resistes violentamente. Meu Deus. Jó é duro com Deus, porque ele não entende o silêncio de Deus. E às vezes, queridos, a gente sofre, a gente não vê nada, a gente não enxerga nada. E Deus está querendo mostrar: olha, confia em mim, que eu estou trabalhando. Eu estou preparando, lapidando um novo homem que vai depender diretamente de mim. Deus muitas vezes nos dá apoios que são temporários. Quando nós não temos estrutura, né, Deus nos dá apoios que eu chamo de andadeiras espirituais. Quando você ainda está começando a sua caminhada, né, na fé, Deus lhe dá andadeiras, dá suportes, apoios para que você ande aqui, mas por um tempo, e são dadas por Deus. Na vida de Davi, Deus deu primeiro, Deus deu a fama. Saul matou seus milhares, Davi os seus 10 milhares. Ok? Deu a fama. Deu Mical, filha do rei, então Davi ia para o palácio. Deu Jonatas como seu amigo, né, em aliança, né? Deus deu Jonatas. Deus deu o profeta Samuel, que era o mentor de Davi. Então, isso são andadeiras. Davi andava, como muitos de vocês andam, às vezes, com certos apoios. A coisa aperta, você vai num apoio. Você vai num profeta, vai num pastor, você vai em alguém que lhe dá um certo, né? Isso é normal, Deus nos dá. Porque é um processo de nos elevar a um nível de maturidade espiritual, onde Deus vai tirar, remover todos esses apoios. E é Deus que tira, na hora certa, vai tirando um por um. Até que você encontre em Deus a sua única e fonte de sustentabilidade, que você encontre em Deus o seu apoio único. Você vai depender diretamente de Deus, sem precisar buscar nenhum outro apoio. Isso é normal na nossa trajetória, isso é profundo na nossa caminhada. Entenda isso. Deus nos dá apoio, é Ele que nos dá, mas nos dá por um tempo, de forma provisória, temporariamente. Mas Ele vai chegar num tempo da sua vida e vai remover este apoio, para que Ele seja a sua única fonte de apoio, de sustentabilidade na sua caminhada. Deus quer que você caminhe e encontre nele essa segurança, essa confiança de que você jamais frustrará suas expectativas em Deus. Deus vai te sustentar, Deus vai te mostrar que Ele é fiel nessa trajetória, nessa caminhada. Jó não havia entendido a realidade dos fatos. Jó foi provado durante um ano. Um ano foi essa provação de Jó, mas no final você vê que Deus então mudou a sorte de Jó e deu tudo em dobro. E qual foi a palavra que Jó proferiu? Eu falava do que não sabia. Eu antes te conhecia apenas de ouvir falar. Olha a promoção de Jó, a patente de Jó, que foi, né? Foi alavancada, uma nova patente diante de Deus. Eu falava de coisas que eu não sabia, mas agora eu posso entender tudo. Eu antes te conhecia de ouvir falar, mas agora, de andar contigo, os meus olhos te veem. Eu sei que nenhum dos teus planos ou propósitos pode ser frustrado. Ainda que com perdas ou com dor, eu sempre seguirei a ti, Senhor. Isso é uma música.
Eu podia não entender, Senhor, o teu trabalhar, o teu agir, né? Ainda que com perdas, com dores e com tribulações. Né? É uma música, eu até já me perdi aqui. Mas o fato é que Jó não entendia a realidade do que Deus estava trabalhando. Embora Deus tivesse permitido que o diabo o tentasse, Jó não sabia. Nós sabemos hoje que tudo era um plano de Deus, era um propósito de Deus, que Deus queria fazer na vida de Jó e deixar assim como, né, deixar como uma experiência para que a gente pudesse aprender também com a experiência de Jó, com a dor de Jó, com a provação de Jó, né? Então, Deus sabia o que estava fazendo, mas apesar de Jó não saber de nada, apesar de Deus não ter respondido quando e como Jó, né, pedira, ele não estava menosprezando Jó, não estava desprezando, rejeitando Jó, pelo contrário, Jó está sendo trabalhado, treinado, preparado para, né, viver um tempo novo na presença de Deus. Finalmente Jó veio a entender a graça de Deus. Mesmo no auge da sua dor, sem ver respostas ao seu clamor, não desistiu de buscar a Deus. Lembra quando Jó chega assim e diz: olha, eu sei, tudo que eu estou vivendo, os meus olhos não contemplam, eu não entendo, mas eu sei que um dia ele vai se levantar. Jó começa a profetizar. Ele vai se levantar sobre a terra. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que existe alguém que vai ser um mediador, que está intercedendo por mim. Eu sei que vai chegar um momento que ele vai se revelar. Eu sei que o meu Redentor vive e que, por certo, ele se levantará sobre a terra para me justificar. Oh, aleluia, glória a Deus. Jó acreditou, Jó creu de tudo que ele estava vivendo. Uma experiência tremenda que Deus falou: Jó, vamos trocar. Eu quero que você fique no meu lugar para ver se você controla todas as coisas, se você consegue enxergar tudo, Jó. Eu quero que você venha para o meu lugar, consegue controlar, né, o instinto dos animais, a fome, né? Meu Deus. Aí Jó teve que se convencer, falou: não, Senhor, eu me calo completamente, eu vou me aquietar, eu vou me calar, porque eu sei que o Senhor tem o controle de todas as coisas, aleluia. Deus trabalha de uma forma profunda, irmãos. A gente pode até não entender, mas Deus trabalha certo. Você pode estar vivendo um momento de dor, de desespero, de escuridão, né, de trevas, sem entender o que, sem discernir, entender o que você está vivendo, mas se você confia no Senhor, você vai saber que Deus, por fim, vai se revelar e se manifestar na tua vida, e você vai chegar como Jó e dizer: olha, que o segundo estágio será muito melhor do que o primeiro. Ele viveu uma vida de honra, Deus testemunhou dele, mas agora ele está vivendo um outro tempo na presença de Deus. Quem sabe você está passando por isso. Quem sabe você vem reclamando de Deus, abriu a sua boca para falar o que não devia falar, que agora você vai pedir perdão a Deus porque você não entendia o que estava acontecendo. Aleluia. Então você, por fim, você vai entender e vai fazer como Jó. Lembra quando Jó foi instigado pela sua própria mulher na hora da dor? Jó, acabou, Jó, não tem mais nada o que fazer. Você é um desgraçado, está vendo a situação que você está vivendo? Só lhe resta uma coisa agora: acaba com isso, amaldiçoa o teu Deus e morre. E aí Jó ainda levanta com integridade de espírito. Mesmo em meio à dor, ao sofrimento, ele usa a autoridade dele como qualquer louca mulher. Assim falas tu. Recebemos o bem do Senhor, não receberíamos também o mal? E em tudo isso Jó não atribuiu falta alguma a Deus. Respeitou o silêncio de Deus. Entendeu pela fé e declarou profeticamente. Porque o mundo espiritual esperava que Jó
blasfemasse de Deus, atribuísse a Deus tudo que ele estava vivendo. Mas Jó não abriu a sua boca, não culpou a Deus, não atribuiu a Deus, mas defendeu diante até da sua mulher, o diabo usando a boca da mulher. Aleluia! Porque a teologia de Jó era diferente. Ele não era fiel a Deus somente pelo que Deus fazia por ele, mas pelo que Deus representava para ele. A resposta de Deus, mesmo no silêncio, é bênção para o homem, para a sua vida. Eu não sei o que é que você está vivendo, o que você está passando, mas como profeta de Deus, Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer: o que você está vivendo é um treinamento, é uma preparação para algo que os seus olhos não viram, os seus ouvidos não ouviram, e ainda não penetrou ao teu coração, mas é o que Deus já reservou para trazer diante dos teus olhos, que hoje você pode enxergar pelos olhos da fé, com os olhos espirituais, mas viverá com os olhos naturais, e todo olho verá, e toda boca vai glorificar o que Deus está fazendo na tua vida. Muitas pessoas acham que por muito orar, vamos orar, vamos intensificar a oração, a quantidade de orações pode mudar a decisão de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para você: existe posição que Deus toma e ninguém muda. Isso eu estou falando da soberania. Não tem oração, não tem campanha, não tem a igreja orando, não tem nada quando se trata da soberania. Deus faz e acabou. Nada vai mudar, porque faz parte de um propósito e você pode não entender. Então as suas muitas orações, campanhas, jejum não vai alterar, aleluia, o teor do trabalhar de Deus na tua vida, porque Deus trabalha certo e no final você vai reconhecer e vai dizer: Senhor, me perdoe. Eu sei que o Senhor sempre estava agindo, fazendo um melhor na minha vida, e eu recebo e glorifico o teu nome. Aleluia. Porque Deus sempre tem a melhor resposta. Ele não é uma máquina, ele é uma pessoa. E a decisão final é dele. Como diz, aleluia, ele é o alfa, o que começou, ele é o ômega, ele é o que dá o ponto final, ele é o que dá a resposta certa, a melhor resposta. A Bíblia diz que muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor as livra, não é da aflição, mas é na aflição. Você já parou para pensar quando Sadraque, Mesaque e Abednego foi provado, ele ainda disse assim: ó meu rei, meu senhor, honrou o Senhor, ainda que o Senhor não venha nos livrar da fornalha, mas nós seremos fiéis a Ele, nós louvaremos ao Senhor, vamos honrar ao Senhor por todo, ainda que custe a nossa própria vida. Só que eles não sabiam que o quarto homem da fornalha já estava lá na fornalha esperando por ele. Então Deus não livrou da fornalha, mas estava com ele. Olha que testemunho. Se Deus não permitisse que aqueles 3 jovens fossem lançados na fornalha, meu Deus, que testemunho. Eles foram promovidos, eles foram abençoados por causa disso. Às vezes a gente não entende a fornalha que a gente está vivendo, que a gente está passando, a gente está até culpando a Deus. Senhor, eu sou fiel, eu fiz o que era reto aos teus olhos, fiz o que era bom, eu sempre tenho te agradado, e o Senhor está me permitindo isso, e o Senhor está te promovendo e você não está sabendo. Quando Daniel também foi lançado naquela cova, e o Senhor entrou na cova antes de Daniel, deu uma ordem aos leões: olha, jejum total, até segunda ordem, e Daniel foi lançado na cova e ficou lá. Que coisa tremenda, irmão, que experiência profunda. Você gostaria de passar uma experiência dessa? Todo mundo gostaria, mas na hora de ser lançado, ninguém queria ser lançado na cova e nem na fornalha. Então, confie em Deus, saiba que Ele sempre está trabalhando no melhor para a tua vida. A decisão final é dele quando se trata da soberania. O apóstolo João, ele diz lá em 1 João 5,14: esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos algo segundo a sua vontade, ele nos
ouve. É segundo a vontade dele, ele vai nos ouvir. Agora, segundo a sua conveniência, a sua própria vontade, sua emoção, meu filho, olha, não vou lhe dizer que Deus vai te ouvir, não. Eu vou terminar essa mensagem, mas quem está gostando, diga amém. Eu vou terminar dizendo assim, uma experiência tremenda. Uma vez eu ouvi alguém contar um testemunho dizendo que um cirurgião foi operar o seu próprio filho. E enquanto a anestesia era aplicada, o filho chegou para o pai e perguntou assim: meu pai, tu não vai me machucar, né, pai? E aí o pai, assim, emocionalmente, poxa, vendo o filho, falou: pai, tu não vai me machucar, né, papai? E ele, na tentativa de controlar suas emoções, o cirurgião olhou para o seu filho e disse com aquela voz bem suave: filho, posso até ter que te machucar, mas nunca vou te ferir. Deus pode até responder não às nossas orações, apesar do nosso choro e do nosso clamor, do nosso jejum, das nossas campanhas, das nossas muitas orações, que a gente paga aquele preço para tentar arrancar de dentro de Deus aquilo que nós esperamos. Pode até recusar-se a tentar nossos pedidos, atender os nossos pedidos, mesmo em meio ao silêncio, mas nunca deixará de nos amar e tampouco nos fará mal algum. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que Deus possa abrir os seus olhos e fazer você entender que quando Ele está trabalhando na sua vida, Deus sempre está fazendo o melhor. Muito mais além do que você tem pedido, ou esperado, ou pensado. Porque os pensamentos dele são maiores do que os seus. Assim como os seus caminhos são maiores do que os seus caminhos, os seus planos, seus propósitos são maiores do que os seus propósitos. Confie em Deus, descanse nele, espere. E eu tenho vivido um tempo na minha vida que eu tenho dito: Senhor, eu sei que a minha vontade, ela pode ser uma vontade que eu não entenda hoje, que eu me arrependa amanhã. Pode ser mais emocional do que espiritual. Mas eu tenho aprendido a entregar em tuas mãos. Mesmo que eu não saiba, que eu não entenda hoje, mas eu quero a tua vontade na minha vida. E eu quero que a vontade de Deus, que é soberana, que é espiritual, sobrepuja a minha vontade, que pode ser emocional, que pode ser do momento. Mas amanhã eu não sei o que vai acontecer. Amanhã eu não posso culpar a Deus, mas quando eu confio nele, entrego a ele, que ele decida na minha vontade, Deus vai garantir o amanhã. Deus vai garantir que amanhã eu vou me alegrar e vou entender o porquê que ele decidiu dessa forma. Que Deus te abençoe. Essa mensagem vai estar aí gravada. Você pode aconselhar e abençoar outras pessoas a ouvir essa mensagem. Estaremos disponibilizando aí, né, nesse novo sistema aí, né, que eu não conheço muito, né, sou muito neófito ainda. Então vai estar aí, peça para outras pessoas ouvir essa mensagem, vai falar muito a corações, vai ajudar muito a pessoas que estão vivendo nesse tempo de pandemia, e que Deus possa abrir o seu entendimento, abrir a sua visão, a sua mente, e fazer enxergar, entender que o trabalhar de Deus é muito perfeito. O agir de Deus é muito melhor do que aquilo que você espera. Que Deus te abençoe. Temos 1 minuto para as considerações finais. Amanhã estaremos às 8 horas na Lírio, presencialmente. Às 9h30 eu estarei ministrando e às 19 horas também estarei ministrando. Segunda-feira, culto da Vitória, pastor Ramalho, uma equipe de louvor. Terça-feira, espero você lá, culto de doutrina, tá bom? Deus te abençoe.
Beijo no coração. Amo vocês. Compartilhe e amanhã estaremos de volta, mesmo no domingo, às 21 horas. Até amanhã. Beijo no coração.